Olá, meus irmãos, tudo bem? Vamos fazer uma reflexão sobre Deus fala quando quer e também a quem quer, né? Ele fala a hora que ele quer falar e também com quem ele quer falar. Não importa se este o serve, se este é um ímpio ou se é um servo dele. Muito mais, né? Muito mais liberdade Deus tem para falar com o servo dele. Muito mais vezes Deus se apresentou a um servo dele. Mas vamos ver ao longo da palavra que também para aquele que não o serve, ele em algumas situações aparece e fala com estes. E aqui em Gênesis capítulo 12, versículo 1, nós vamos ver o chamado de Abraão. Tá? Então, aqui na verdade ainda era Abrão. Abrão, que significa pai excelso. Depois foi mudado o seu nome por Deus para Abraão, que é pai de muitas nações, pai de muitos, né? E aqui ele dá uma ordem específica para sair da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai. São três ordens específicas que Deus dá a Abraão, das quais ele praticamente só cumpriu duas, porque sair da parentela ele acabou levando Ló consigo. É até, digamos assim, compreensível, porque o pai de Ló havia morrido, o irmão de Abraão, chamava Harã, e Abraão não tinha filho. Então, talvez Ló ficou como um filho para Abraão e Ló adotou Abraão como o seu pai. Mas, fato é que ele levou um da sua parentela, ele não levou só a sua família, que seria Sara, né? E os seus servos ali. Mas a ordem era para sair da tua terra, do meio da tua parentela e da casa do pai. Um outro momento ainda com Abraão, está em 12 ainda, versículo 7, que diz que o Senhor apareceu ainda a Abrão, né, era Abrão, e disse que daria a terra à descendência de Abraão, a terra que ele estava ali. Né? E aí Abraão edificou um altar onde Deus apareceu para ele. Então, são formas que Deus vai incentivando Abraão, que ainda não o conhecia por completo, ninguém conhece, né? Ainda não o conhecia mais a fundo, digamos assim, estava no começo da sua caminhada. Abraão tinha 75 anos de idade quando Deus o chamou, e Abraão morreu com 175 anos, ou seja, 100 anos de convivência, né? De experiência com Deus. E aí, uma coisa interessante com Abraão é que ele, quando sai de Ur dos Caldeus, onde é hoje o Iraque, ele vai caminhando e vai até ali onde hoje é a Síria, onde hoje está ali o Líbano, né? E depois ele vem caminhando, descendo, passa por Canaã, onde hoje é Israel, vai até o Egito e depois retorna e se estabelece em Canaã. Então, esse caminhar, essas passadas, pisadas de Abraão, Deus estava delimitando o espaço geográfico que daria à sua descendência. Né? É desse tamanho todo, só que Israel acabou ficando só com uma tira, né? Só com uma faixa pequena. Então, essa é a promessa do Senhor, que deixe todo esse espaço seja o espaço para a terra de Israel. Agora, Gênesis capítulo 13, versículos 14 e 15, diz assim: E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló apartou-se dele. Aqui, no caso, Ló já havia se separado porque houve uma briga entre os pastores de Ló com os pastores de Abraão, de ovelhas. Então, Ló se afastou e foi para Sodoma. Então, depois que Ló se afastou, Deus falou com Abraão e disse: Levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás para o lado do norte e do sul e do oriente e do ocidente, porque toda esta terra que vês te hei de dar a ti e a tua descendência para sempre. Veja, aonde Abraão virou os seus olhos, que era onde ele também tinha caminhado, pisado naquelas terras, Deus disse que ia dar a terra aos seus descendentes para sempre. E aqui é interessante que foi logo após a partida de Ló, né?
e Deus voltou a falar com Abraão. Agora, de novo, no capítulo 16 de Gênesis, diz assim: E disse Abrão a Sarai: Eis que tua serva está na tua mão, faze-lhe o que é bom aos teus olhos. E afligiu-a Sarai, e ela fugiu de sua face. E o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur. Ou seja, aqui é o momento em que o anjo do Senhor, que entendemos que é o próprio Jesus, né, numa teofania, aparece a Agar. Agar estava grávida de Ismael, né, filho de Abraão. E ela começou a desprezar a sua senhora, Sarai. Ainda o seu nome ainda era Sarai, ou Sarai, né? Depois Deus muda o seu nome para Sara, mãe de multidões, né? Então, ela foi despejada pela sua senhora, por Sarai, e ela vai embora. E lá o anjo do Senhor aparece a ela e fala para ela voltar e se humilhar debaixo da mão da sua senhora, parar de ser arrogante, né? Digamos assim, parar de desprezar a sua senhora, porque ela engravidou e a sua senhora não conseguia engravidar. Foi isso que a Agar fez, por isso foi mandada embora. Então ela retorna e acaba se humilhando mesmo, e Sarai aceita, e ali nasce Ismael. Essa foi uma outra vez que Deus já fala agora com uma que não era do seu povo, ela era egípcia. Agar era egípcia. Agora Gênesis 17:1, mais uma aparição do Senhor, diz assim: Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito. Então aqui já havia se passado 24 anos do chamado, né, de Abraão e da promessa, né, de ter um filho. 24 anos já havia se passado, e Deus mais uma vez diz para ele aqui, ó, anda na minha presença e sê perfeito. Mais uma aparição do Senhor. Mais um momento agora em que Deus volta a aparecer a Abraão é no capítulo 18, versículo 1, que diz assim: Depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Manre, estando ele assentado à porta da tenda, no calor do dia. Aqui é o momento em que Deus vem com dois anjos, né? Possivelmente ali era o próprio Jesus, com dois anjos que iriam mais adiante para Sodoma e Gomorra, para destruir e, antes disso, livrar Ló daquela cidade. E agora ele aparece a Abraão. Abraão estava ali na sua tenda, na porta da tenda, e de repente 3 anjos, no caso como se fossem homens, aparecem, né? E comem com ele, comem um guisado ali com Abraão, né? E depois um deles fica ali, que é o próprio Senhor, né? Entendemos que é o próprio Senhor Jesus Cristo, e 2 vão embora. E Jesus lá no seu ministério, ele diz assim: Abraão me viu e se alegrou. Será que Jesus estava se referindo a esse momento em que ele aparece para Abraão ali e fica conversando com Abraão na tenda? Será que é desse momento que Jesus estava se referindo? Até que os judeus não entendem, né, que ele é o Messias, que ele é eterno, o Deus Todo-Poderoso, e falam: você não tem nem 50 anos. Como é que diz que Abraão falou com você e se alegrou? Abraão já morreu tem muito tempo e tal. Então, fica aí a dúvida se é esse momento que Jesus teria se referido. Aqui no capítulo 18, versículo 1, é quando Ló já vai para Sodoma, né, por causa da briga entre os seus pastores de ovelha com os pastores do seu tio Abraão. Então eles se separam. Ele vai para Sodoma porque vê as campinas verdes, bonito, né? Vou poder prosperar ali. E não ligou, digamos assim, para o pecado de Sodoma. E lá ele se estabeleceu. E aí Deus aparece a Abraão com mais 2 anjos, que estes seguem adiante, vão para Sodoma para livrar Ló de lá e tocar fogo em Sodoma e mais outras 4 cidades. Porém, uma delas não é destruída, que é Zoar, porque Ló pede para estar nesta cidade. Então, esta cidade é poupada da destruição. Então, aqui eles comem com Abraão,
né? Vão dizer ali a Abraão o que vai acontecer e passam o dia ali com Abraão. Então é uma teofania, né? Onde se coloca como um corpo humano e participa ali de um guisado, digamos assim, né? Era de dia, no calor do dia, como se fosse ali talvez meio-dia, 1 hora da tarde. Capítulo 19, versículo 1 diz: E vieram os 2 anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló assentado à porta de Sodoma, e vendo-os Ló, levantou-se ao seu encontro e inclinou-se com o rosto em terra. Veja aqui então que eles se apresentam a Abraão ali no calor do dia, provavelmente a hora do almoço, almoçam com Abraão, são bem recebidos porque o povo do Oriente tem essa cultura muito receptiva da questão de hospedar, né, pessoas. Então, após isso, à tarde eles se encaminham para Sodoma e encontram Ló à porta da cidade. Normalmente, quem fica à porta da cidade é alguém que fica ali para julgar as situações, como um juiz, né? Estar à porta da cidade geralmente é para esse tipo de situação. Não sabemos ao certo se o caso aqui de Ló é isso, mas normalmente é. Então os anjos chegam como se fossem homens. Não tem aquele brilho de anjo, não se apresentam com asas, com nada disso, né? Normalmente um anjo não tem asa. O que tem asa, aparecendo na palavra do Senhor, é serafim e querubim. E estes anjos aqui se apresentam tal como o anjo Gabriel que se apresentou a Maria, né? Não dá uma descrição de que tinha asas, de que nada disso, né? Ele se apresentou como um homem normal, tal como o anjo que se apresentou para a mãe de Sansão. Também ele não apresentou nenhuma figura como se tivesse com asas. E também aqueles anjos que estavam ali na ressurreição de Jesus, sentados na pedra do túmulo. Também não há nenhuma referência de que eles tinham asas, mas que eram jovens e estavam sentados ali, né, como fosse uma pessoa. Aqui eles chegaram a Sodoma e encontraram Ló na porta da cidade. E Ló se inclinou, né, para falar com eles. Então aqui Jesus fica com Abraão lá na tenda e envia os 2 anjos para Sodoma. Agora aqui um caso interessante que é Gênesis 20, versículos 2 e 3, que é o caso em que Deus fala com um ímpio. Aqui ele vem em sonhos e fala com Abimeleque. Então diz aqui, ó, havendo Abraão, aqui já está com o nome de Abraão e Sara, né, no capítulo 20. Havendo Abraão dito de Sara, sua mulher, é minha irmã. Abraão disse que Sara era irmã dele. Não disse que era sua esposa, porque havia um costume em que os reis, se eles gostassem de uma mulher, eles matavam o seu marido e ficavam com ela. Eles tinham a hipocrisia de que eles não poderiam fazer adultério, não poderiam pegar a mulher enquanto o marido é vivo. Não, isso de jeito nenhum. Adultério não cometo, mas assassinato tá tranquilo. Assim que era o povo antigamente. Então, Abraão, sabendo desse costume, e Sara era uma mulher bonita, então ele ficou com medo e disse que ela era sua irmã, e que na verdade Sara era meia-irmã dele. Era filha do seu pai com outra mãe, né, outra mulher. Então ele disse uma meia-verdade, né, digamos assim, mas na sua intenção ele mentiu. A verdade é essa. Então Abraão disse para ele, é minha irmã. Enviou Abimeleque, rei de Gerar, e tomou a Sara. Então ele pegou Sara para ficar no seu harém. Já que é irmã dele, mesmo assim eu vou ficar. Porém, Abraão ficaria vivo. Essa era a ideia de Abraão. Deus, porém, veio a Abimeleque. Olha que interessante, né? Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e disse-lhe, eis que morto serás por causa da mulher que tomaste, porque ela tem marido. Deus esclarece o que Abraão não queria esclarecer. Deus vai lá e fala, Abraão, você não confiou que eu poderia te livrar. A verdade é essa. E mesmo com tudo, Deus vai lá e livra, porque Deus tinha um plano na genealogia de Abraão, através de Sara, que seria Isaac,
o filho da promessa. Então Deus não poderia deixar que Sara pudesse ser violada, pudesse ser manchada, né? Então ele aparece ao rei e diz para ele, ó, devolve porque ela tem marido. E aí o rei fala assim, ué, mas é quem? Porque aquele lá que está com ela diz que é irmão dela. Eu não entendi nada. Então Deus fala, não, ela tem marido. Então manda ela embora, manda ela de volta para o seu marido. Então aqui é um momento diferenciado, né? Ele veio em sonhos para aquele que não o serve. Tal como Faraó, ele deu um sonho a Faraó, né? Não era o próprio Deus falando, mas deu um sonho a Faraó. Também a Nabucodonosor. Deus também deu um sonho da estátua, né? A Nabucodonosor. E o Faraó foi o sonho das 7 vacas gordas e 7 vacas magras. Então aqui o texto diz que Deus vem em sonho a Abimeleque e diz para ele devolver Sara para Abraão. Aqui no capítulo 21, versículo 12, é o momento em que Sara quer mandar Agar embora com Ismael. E Abraão fica ali, né, sem saber o que fazer, porque agora ele já tinha se apegado a Ismael, porém agora Sara já tem Isaac. E ela diz, esse menino não vai herdar a herança com o meu filho Isaac. E aí Abraão fica sem saber o que fazer e Deus aparece a ele e diz, pode ouvir e atender a tudo o que Sara está dizendo. Fica tranquilo que eu vou cuidar também do seu filho Ismael, tal como vou cuidar do Isaac. Porém, a minha promessa é com Isaac. Por isso que não tem como os dois ficarem juntos. Então pode mandar embora com Ismael que eu vou cuidar dele. Então Deus cuidou de Ismael também por causa de Abraão. E aqui no versículo 17, mais uma vez, Deus aparece a Agar. Porque ela vai com o garoto e no deserto ela se afasta dele para deixar ele morrer sem ela ver. Porque já estavam com sede, não tinha mais nenhum alimento para eles ali. E o anjo do Senhor aparece mais uma vez e diz, ali tem água ali, Agar. Aí abre os olhos, porque o menino clamou, Ismael clamou, e Deus ouviu. Então, diz aqui, ó, Deus ouviu a voz do menino e bradou o anjo de Deus a Agar, o anjo do Senhor. Possivelmente Jesus novamente aqui aparece a Agar e diz para ela, ó, que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar que está. Aí ele aponta, ali na frente tem um riachozinho, pode beber água ali, fica tranquila. E aí ela se vai e arruma uma esposa mais tarde, egípcia, para Ismael. E agora, no capítulo 22, mais uma vez Deus se apresenta a Abraão, e agora é o grande teste da vida de Abraão, que é quando Deus pede Isaac. Pede que Abraão sacrifique Isaac. Além de Deus pedir Isaac para si, era Abraão que teria que matar Isaac para oferecer em holocausto a Deus. Então, aqui vai dizer no versículo 1 e 2, e aconteceu depois dessas coisas que provou Deus a Abraão e disse-lhe, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. E disse, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então aqui, Monte Moriá era o local onde mais tarde se construiria o templo. Salomão construiria o templo, onde hoje está a esplanada do templo ali em Jerusalém, né? Foi este local em que Deus escolheu que Abraão fosse para sacrificar Isaque. E aí Abraão vai e caminha um caminho de 3 dias. Veja que não é um caminho de 3 dias para receber uma bênção. Não é um caminho de 3 dias para se alegrar, para louvar, para ter coisas boas. Mas é um caminho para sacrificar o seu filho. E ele vai caminhando com alguns servos e com Isaque. Há um entendimento geral, digamos assim, que a idade de Isaque é como se ele fosse um menininho de 12, 13 anos. Mas, segundo a história judaica, Isaque poderia ter aí os seus 37 anos de idade. Por que 37? Porque logo o texto a partir daqui narra a morte de Sara com 127 anos.
e Sara teve o seu filho Isaque com 90 anos de idade. E aí 90 com mais 127 que ela morreu são 37 anos. Só não temos ainda a certeza se realmente o texto está em ordem cronológica imediata, né? Logo ali, porque às vezes o texto de um para o outro passam-se anos. Mas, segundo alguns estudiosos, os judeus dizem que Isaque teria por volta ali de 37 anos de idade. E aqui diz, estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar a seu filho. Porque Isaque já estava agora no meio da lenha, amarrado para ser imolado, para ser morto, tal como um cordeiro, né? Ali estava simbolizando Jesus, né? Que o próprio Deus é que sacrificou Jesus em nosso favor. Então, ali estava simbolizando isso. E aí diz, olha, mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse, Abraão, Abraão! E ele disse, eis-me aqui. Imagina a situação de Abraão com a mão talvez tremendo para fazer aquele sacrifício, né? Ofereceu o seu filho em um holocausto a Deus e mesmo assim estava com seus ouvidos atentos a ouvir a voz de Deus sem reclamar, sem perguntar o porquê. Mas Hebreus, o autor aos Hebreus, vai dizer que Abraão tinha fé que, embora que ele pudesse matar o seu filho em sacrifício, ele cria que desceria de volta, porque Deus o ressuscitaria. Porque ele disse aos seus servos lá embaixo, nós subiremos para adorar e voltaremos. Então, Hebreus vai dizer que ele tinha ainda a confiança de que Deus, embora que ele pudesse cumprir com seu sacrifício, Deus o ressuscitaria, porque ele cria na promessa de que Isaque seria a sua descendência para cumprir tudo aquilo que Deus prometera a ele. Então ele está atentamente com seus ouvidos abertos para ouvir a voz do Senhor. E mais uma vez, Deus fala com Abraão, aqui, né, com o seu anjo do Senhor. Agora aqui no capítulo 26 de Gênesis, versículos 2 e 3, a vez de Isaque receber visitas do Senhor. Diz aqui, apareceu-lhe o Senhor e disse, não desças ao Egito. Aqui também, mais uma vez, havia fome na terra e Isaque foi ao rei de Gerar, Abimeleque. E mais uma vez, tal como seu pai Abraão, que disse que Sara, que era sua meia-irmã, era sua irmã somente, não sua esposa, agora quem faz isso é Isaque. Isaque diz que Rebeca é sua irmã e não sua esposa, por causa do costume, né? Mais uma vez aquela situação ali. E o rei mais uma vez descobre, né, que Isaque está ali brincando com Rebeca como se fosse marido e mulher, uma brincadeira mais com mais intimidade, como se não fosse só irmãos, né, digamos assim. Então o rei fala, ué, ela é sua esposa, então é descoberto toda a situação ali. Aí ele fica, né, bravo com Isaque e diz para ele, pô, por que você fez isso? Poderia eu facilmente ter morrido, porque tomaria a mulher de outro. Você vê que eles tinham esse temor muito grande em estar tomando a mulher do outro, mas não tinham o temor em estar matando o marido para tomar a mulher do outro, né? Mais uma vez aqui. Não sei se era o mesmo Abimeleque de Abraão, mas aqui também apresenta este como Abimeleque. Não sei se Abimeleque é um título ou era o nome de um rei, né? Aí fica a dúvida. Provavelmente é que fosse um título, tal como Faraó, né? Que vai passando para pessoas diferentes. E aqui Isaque sai da presença de Abimeleque. Agora aqui, ainda no capítulo 26, versículos 22 a 24, é o momento em que Isaque está cavando poços para ter água e os inimigos vêm e entulham os poços dele, né? E o Abimeleque não sabia disso. Eles haviam feito um acordo, né, de paz, e o Abimeleque não sabia que os servos de Abimeleque estavam entulhando os poços de Isaque. E aqui diz, e partiu dali e cavou outro poço, porque aqueles estavam sendo entulhados. E não porfiaram, não brigaram sobre ele. Por isso chamou-o Reobote,
e disse: porque agora nos alargou o Senhor e crescemos nesta terra. Depois subiu dali a Berseba e apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo e abençoar-te-ei, multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Veja que agora está Deus aparecendo mais uma vez a Isaac, dizendo para ele que está confirmada a promessa feita ao seu pai, que haveria descendência a partir de Isaac. Isaac, né, que vai ter o seu filho Jacó posteriormente. E após passar alguns anos, nasceram Esaú e Jacó, gêmeos. E a Bíblia vai dizer que Jacó engana seu pai, engana Isaac para tomar a bênção, porque Jacó não era o primogênito. E o primogênito é que receberia a bênção pela cultura lá no Oriente Médio. E ele acaba tomando a bênção do seu pai no lugar de Esaú. Ele coloca pelos para parecer que era Esaú, e o seu pai estava cego e abençoou como se fosse Esaú. E Esaú, quando descobre, quer matar Jacó. E Jacó tem que fugir. E Jacó foge para Harã. E ali ele coloca uma pedra para dormir e faz de travesseiro. Nesse momento ele tem um sonho. É um sonho com uma escada que ia da terra até o céu. E desciam e subiam anjos por ela. E lá em cima estava o Senhor. E o Senhor fala com ele. E o Senhor se apresenta a ele e diz que ele é o Deus de Abraão e de Isaac. E agora seria o Deus dele, Jacó. Que é onde ficou a frase Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E Deus agora reafirma sua promessa a Jacó, que havia feito a Abraão, confirmada com Isaac e agora com Jacó. E diz: a terra aonde você está deitado, eu darei aos seus descendentes. Então Deus vai aparecendo ao longo da história a quem quer, na hora que quer, fala com quem quiser, seja ele ímpio, seja ele seu servo. Deus pode também falar com você. Deus já falou comigo diversas vezes, não diretamente assim ou em sonho, mas através de seus servos. Em uma delas me lembro que tive um diálogo com o Senhor, perguntei coisas a ele e ele me respondeu através da sua serva, através de uma profetisa. Então, este é um momento maravilhoso e Deus é misericordioso para falar conosco. E para mim foi uma experiência única. Então Deus ainda é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Espero que você tenha gostado dessa reflexão e entender que Deus pode falar com qualquer um a hora que Ele quiser. Ele é o Deus Todo-Poderoso. A paz a todos.